Oi pessoal, a nossa aula hoje é sobre um assunto que ele é muito interessante e bastante recente dentro da ecologia de comunidades, né? São as metacomunidades. Vocês vão ver que esse assunto não é tão novo assim, ele bebe na fonte de uma série de teorias que foram derivadas anteriormente, mas ele nos ajuda, ele sintetiza conhecimento que nos ajuda a expandir para o uso, né, de várias escalas espaciais e várias novas ideias dentro da ecologia. Eu espero que vocês aproveitem bastante. Oi, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos à aula de hoje, cujo tema é metacomunidades. E esse é um tema bastante recente e muito interessante em ecologia. Eu pretendo nessa aula abordar o conceito de metacomunidades, mas também as bases conceituais que levaram ao desenvolvimento desse conceito. E aí a gente tem que começar bem lá do início, né? A gente tem que lembrar de populações e também de metapopulações. E aí, lembrando só o conceito de populações, né, indivíduos da mesma espécie que compartilham o mesmo lugar no mesmo tempo, a gente tem que se perguntar, antes de qualquer coisa, quais os fatores determinam o tamanho de uma população. E os fatores que determinam o tamanho populacional aqui representado por essa bolinha em branco no meio da tela, são dois bem simples, é a entrada e a saída de indivíduos. Então, uma das formas de entrada de indivíduos que a gente tem é a natalidade. Nascem novos indivíduos naquela população. Uma das formas de saída de indivíduos de uma população é a mortalidade. E vejam bem, a gente para por aí. Aquela história de imigrante e emigrante, por enquanto, está de fora, percebe? A nossa população é fechada. E aí a gente pode, e a gente usou isso, né? Eu vou deixar depois o link para essa aula, mas a gente pode descrever a variação do tamanho dessa população. Se nada restringe o tamanho dessa população, ela está num crescimento exponencial e o crescimento dela a qualquer momento é determinado por essa formulinha, dn dt igual a Rn. Lembrando que R é a taxa de crescimento intrínseca, balanço entre natalidade e mortalidade, nada mais do que isso instantâneo, e N, o número de indivíduos daquele momento. A gente, nos nossos modelos também de populações fechadas, avança um pouco mais e fala, né, agora que tem um K. Lembra desse conceito? Né, a capacidade de suporte do ambiente. E, tornando simples uma fórmula que parece super complicada, esse K menos N sobre K é um fator que nessa fórmula faz que quanto mais próximo do suporte do máximo, né, K vai ser igual a N, logo eles vão tender a zero, percebem? Então dn sobre dt, o crescimento instantâneo dessa população é zero. E aí, se o K, né, se o número de indivíduos nessa população, o N, for muito baixo, ela, bem no inicinho, quando quase não tem indivíduos, ela cresce quase que de maneira exponencial. Beleza? Bom, acontece que essa história de que as populações são fechadas não vale tanto, né? E se a gente abrir a nossa população? Se a gente abrir a nossa população, aí sim a gente passa a ter entrada de indivíduos por imigração, indivíduos que estão vindo de outras populações, e saída de indivíduos por emigração, indivíduos que estão saindo dessa população para qualquer outro lugar. E agora a coisa fica muito interessante, né? Porque a nossa população começa a ficar mais real. Eu levo em consideração que ela aumenta porque nascem indivíduos, que ela diminui porque morrem indivíduos, mas também que ela aumenta porque chegam indivíduos de outro lugar e diminui porque saem indivíduos para outro lugar. Beleza? Bom, isso leva ao desenvolvimento da dinâmica de metapopulações, desenvolvido por Levins em 69. Nessa fórmula, ele descreve agora a dinâmica de uma metapopulação. Percebam, dp sobre dt é o número de manchas ocupadas instantâneo no tempo. E aí, essa fórmula toda, ela tem a proporção de manchas ocupadas no hábitat, representadas por P maiúsculo. 1 menos P é a proporção de manchas desocupadas. Se P é o total de manchas que tem, 1 menos P, 100% menos o tanto que está ocupado, é o tanto que não está ocupado. C é uma taxa de colonização e epsilon é uma taxa de extinção dessas manchas, tá? Mas essa fórmula tem uma aula específica sobre isso, eu vou deixar o link dela aqui. Isso só nos mostra que colonização e extinção têm um papel importantíssimo na persistência de uma população numa determinada mancha de ambiente. Joia? Então vamos lá. Nas comunidades, como é que eu consigo fazer
a transposição dessa informação de como a população cresce por natalidade e imigração e diminui por mortalidade e emigração. Bom, o que é uma comunidade? Né? Da maneira mais simples para definir, é um conjunto de organismos de diferentes espécies que dividem o mesmo local no tempo, potencialmente interagindo. E olha só, então a nossa comunidade nada mais é do que um conjunto de populações que ocorrem no mesmo local nesse mesmo tempo. Concordam? Então, não é tão diferente assim. E essas populações todas estão sujeitas à natalidade, mortalidade, migração e emigração. Beleza? Tendo esse conceito em mente, a gente pode passar agora para entender, naquela história lá do Vaillant, como é que uma comunidade local se forma. Então ela é formada por especiação, deriva e seleção, que são aqueles processos que geram espécies, né, e dispersão. Indivíduos podem chegar numa comunidade e sair de uma comunidade. E se suficientemente indivíduos chegarem ou saírem, uma espécie pode sair ou aparecer na minha comunidade local. Beleza? Então vamos lá. Qual que é o papel da dispersão nas comunidades? Então, a dispersão pode trazer novas espécies. E isso está muito claro na teoria de biogeografia de ilhas, né, de MacArthur e Wilson, de 67. Dois processos para MacArthur e Wilson causavam mudança no número de espécies presentes numa ilha. E aí, o número de espécies presentes na ilha ele variava em função da imigração e da extinção. A imigração era tão maior quanto mais próxima a ilha do continente e tão menor quanto mais distante a ilha era do continente. Por isso essas duas retas azuis em posições diferentes. Do outro lado, a extinção é maior em ilhas menores e menor em ilhas maiores, beleza? Mas na prática, né, o que eles falam é isso, que em função de área e distância, a riqueza de espécies de uma ilha varia até um equilíbrio que a extinção contrabalanceia imigração. Mas a dispersão é o único fator que traz novas espécies para essas ilhas inicialmente não populadas. Outro papel da dispersão é tanto permitir a persistência em hábitats não favoráveis, que a gente chama de sinks em inglês, ou sumidouros, ou contrapor e reforçar filtros locais. Vamos analisar as figuras a seguir. Olha só, sem dispersão, eu só posso olhar para a aptidão. Vejam no gráfico, no alto, à esquerda, que a gente tem a diferença na aptidão, no fitness, entre espécie A e B. Então veja que nessa situação, o A é maior do que B, né? Vê que A menos B tende para o lado positivo, logo A é uma espécie mais apta do que B e vence a competição no apta do lado esquerdo. Já do lado direito, a gente vê que A menos B é negativo, então B tem uma aptidão maior e vence a competição. Se não tem dispersão e não tem nada, eu espero encontrar espécie A no ambiente da esquerda e espécie B no ambiente da direita. Nada mais acontece. A está presente no ambiente em que ela se dá melhor, que as condições são mais favoráveis a ela, e B está presente no ambiente em que as condições são mais favoráveis a B. Agora, se a gente começa a permitir um pouquinho de dispersão, né, e a dispersão aqui, número de indivíduos por tamanho da população naquele determinado habitat. Veja que não mudou ali em cima a relação de fitness. Eu vou voltar e passar para vocês verem. A relação de fitness é a mesma, exatamente a mesma. Então, A vai tender a dominar no ambiente da esquerda e B vai tender a dominar no ambiente da direita. É o que a gente espera. Mas como tem um pouquinho de dispersão, eu encontro eventualmente indivíduos da espécie A no ambiente em que a espécie B se dá melhor. E encontro indivíduos da espécie B aonde a A se dá melhor. Por que isso acontece? Apesar do ambiente da esquerda ser um sumidouro para a espécie B, o ambiente da direita é uma fonte da espécie B. Vários indivíduos estão se dando muito bem no ambiente da direita, às vezes imigram, né, saem de B da direita e vão para a esquerda e aparecem no ambiente em que ela não, entre aspas, não deveria aparecer. Olha que legal. Se a gente agora permitir uma grande dispersão, a gente pode permitir uma grande coexistência entre as espécies, ainda que a habilidade competitiva seja muito diferente e que isso não devesse acontecer se não tivesse dispersão. Percebem?
Então agora, quando a gente permite que B disperse só um pouquinho, tá vendo? Então o competidor mais fraco aqui, A no ambiente da direita, é um competidor fraco, percebe? Eu não mudei a história do fitness. B vence no ambiente da direita. Ainda assim, eu encontro muitos indivíduos de A nesse ambiente. E por que isso? Porque a dispersão per capita de A é absurdamente grande a ponto de sobrepor esse filtro local e permitir a coexistência. B, nesse caso, é um dispersor muito ruim, então ela persiste no ambiente que é favorável a ela, mas não aparece no ambiente em que a espécie A se dá melhor. Joia? Por fim, nem tudo acontece também completamente desse jeito. Agora, olha lá, a gente mudou a vantagem competitiva. Uma pequena vantagem competitiva para A. Percebam que a diferença de fitness entre A e B agora é quase zero. E a B tem uma grande vantagem competitiva. A diferença de fitness entre B e A no ambiente da direita é muito grande. Vejam que B tem, né, é bem vencedora. E aí, neste caso especificamente, apesar de dispersar muito para o ambiente da direita, aparece raramente lá. Ainda aparece, tá vendo? A dispersão ainda é tão grande que você encontra indivíduos de A do lado direito. Mas agora, mesmo tendo uma dispersão pequenininha, B se dá tão bem no hábitat da direita que começam a aparecer indivíduos no hábitat da esquerda. Joia? Isso é extremamente interessante. Para e pensa comigo, se você fosse uma pesquisadora ou um pesquisador avaliando, vamos supor, o ambiente da esquerda, em que A é vencedora. Por que você encontra indivíduos de B? Você poderia explicar, a espécie A ela é um pouquinho melhor competitiva só, então tem espaço para B e tal. Então não tem tanta sobreposição assim. Agora, e do outro lado? Você está lá trabalhando, né, fazendo um projeto de conservação e vê que a espécie B é extremamente superior do ponto de vista adaptativo ao ambiente da direita. E começam a aparecer indivíduos da espécie A. A única explicação, nesse caso, é porque tem uma grande dispersão de uma fonte para esse sumidouro. Sem a espacialização explícita das suas hipóteses, é impossível explicar esse fenômeno. Essa espécie não deveria estar ali. Ela está ali porque ela chega em alguns momentos. Na aula de metapopulações, eu dou exemplo de um pequeno herbívoro que existe e ele consegue superar esse filtro local. Dá uma olhada nessa aula, vocês vão entender do que eu estou falando. Bom, então a gente pode dizer que a dispersão ela altera os padrões e mecanismos que a gente estuda nas comunidades locais. Tá? Então, o que é uma comunidade local é influenciado pela dispersão de indivíduos. Então vamos tentar resumir. Numa comunidade, né, tanto padrões locais quanto globais, condições, recursos e interações regulam esses padrões de distribuição de espécies. Mas a habilidade de dispersão participa disso de uma forma muito grande, porque apesar do determinismo dos filtros ambientais permitir ou não que as espécies aconteçam, espécies podem chegar de outros locais. Juntamente a isso, as colonizações e extinções locais as colonizações e extinções locais e regionais, elas vão variar ao longo do tempo. Né? Espécies vão chegar, espécies vão sair. Espécies chegando e saindo de comunidades em locais distintos, com habilidades de dispersão distintos, condições, recursos, interações que a gente ainda não sabe, isso tudo leva à criação de um conceito que é o que a gente chama de metacomunidades. E aí, procurar uma definição para isso, a gente pode usar em analogia ao conceito de metapopulações. Uma metacomunidade é um conjunto de comunidades locais de espécies potencialmente interativas e interconectadas pela dispersão. Então isso é uma metacomunidade, beleza? Os conceitos estão bem claros, né? O de metapopulações por Levins em 69, mas Leibold em 2004 define isso super bem. Eu vou mostrar esse artigo e ele vai estar no link. O link para ele vai estar na descrição desse vídeo. E aí, isso nos leva a pensar, existe um conceito então de metaecologia, a gente pode pensar em múltiplas escalas, então, não só populações ou só comunidades. E sim, metapopulações, metacomunidades, metaecossistemas não são nada mais do que o resultado da interdependência entre sistemas ecológicos através do fluxo no espaço e no tempo
de organismo, energia ou matéria. Beleza? Essa definição está nesse artigo da referência. E aí, vamos pensar então o que define essa tal metaecologia. Vamos pegar o exemplo que eu dei de você estudando um ambiente e encontra uma espécie que não devia estar lá. Metaecologia, então, a gente pode pensar que quando mecanismos internos de um determinado nível ecológico, de uma determinada escala espacial, não são suficientes para explicar os padrões que você encontra naquela escala, então a gente precisa da abordagem de metaecologia. Ou seja, se o padrão que você encontra em uma determinada escala ecológica não é explicado por processos unicamente dentro daquela escala, lembra, dispersão é de outra escala espacial, então eu preciso da metaecologia. E essa figura resume brilhantemente esse conceito. Né? No primeiro caso, metapopulações, indivíduos dispersando entre populações. Metacomunidades, indivíduos e interações, por conseguinte, dispersando, espécies e interações dispersando entre as comunidades, causando mudança nos padrões. E no metaecossistema, que é um nível acima, os ecossistemas eles têm fluxo espacial de energia e de recursos, beleza? Então, metaecologia é um conceito super moderno e super útil na ecologia, principalmente na ecologia aplicada. Então, vamos lá. Para a gente entender o básico do básico das metacomunidades, a gente precisa entender a abordagem trazida nesse paper de 2004, os 4 paradigmas de metacomunidades. Então, vamos lá. As metacomunidades, a gente precisa resumir elas de maneira ainda que grosseira nesses 4 paradigmas que não são mutuamente excludentes. O fato de ser ou de observar um numa comunidade não exclui a existência dos outros. São 4, então, a dinâmica neutra, a dinâmica de manchas, a triagem de espécies e os efeitos de massa. Eu coloquei ao lado os títulos em inglês para que vocês tenham facilidade quando estiverem transitando pela literatura. Vamos abordar cada um desses. A dinâmica neutra, né, baseada na ideia da deriva ecológica de Hubble, 2001, ela considera que as espécies são neutras tanto em relação aos ambientes quanto em relação às interações interespecíficas. Veja na figura ao lado que os ambientes são todos quadrados e as espécies são todas quadrados. E as setas também são do mesmo tamanho e mesma grossura. Ou seja, as espécies elas não são melhores competidoras umas que as outras, elas não dispersam melhor umas que as outras, e os ambientes não são mais favoráveis a uma espécie do que a outra. Nossa, uai! Então como é que eu explico a variação de espécies? Né? Coisa esquisita, né? Bom, o número de indivíduos e espécies que ocorrem numa localidade é unicamente resultado de processos estocásticos, processos aleatórios. As probabilidades de dispersão, extinção, especiação são as únicas coisas que governam a riqueza de espécies numa comunidade local dentro da teoria neutra de Hubble. E aí você vai me perguntar, você vai falar, uai, Ricardo, coisa esquisita. Isso existe na natureza? Então, tudo é um acaso? Olha só, os modelos neutros, né, os modelos nulos, eles não têm exatamente o intuito de representar a natureza. Muito pelo contrário, eles tentam testar até onde eu consigo explicar, assumindo a explicação mais simples possível, de que é por acaso. E aí, depois de ter essa explicação e não ter as melhores formas de entender a comunidade, eu parto para as explicações mais complexas. Então vamos complicar um pouquinho mais agora o nosso modelo. Vejam que agora ele retém o caráter estocástico, porque a dispersão ainda tem um papel muito grande, veja que os ambientes são iguais, mas agora uma mancha, ela pode ou não conter as populações e as espécies, pelo que vocês estão vendo, A tem uma dispersão fraca, pontilhadinha, e B tem uma dispersão consistente, né, cheia. E aí, por que as habilidades são diferentes entre colonização e competição? A diversidade local aqui é determinada pela habilidade de dispersão dos organismos. Essa história de habilidade distinta e conflitiva, só para não ficar confuso, é aquela historinha de trade-off. Ou seja, competir e colonizar são habilidades que competem, né, dentro do indivíduo, que são conflitivas. E nesse caso, veja que A é boa competidora e B é boa dispersora. Então A acontece no ambiente, B acontece em outro, poderiam acontecer juntas ou poderiam não acontecer em lugar nenhum, como é o caso dessa mancha aí no meio, que está vazia
e pode ser colonizada no tempo. Adicionando um pouco mais agora aos modelos, eu deixo para trás o acaso e vou abraçar o que a gente chama de determinismo. Agora os filtros ambientais passam a ser um processo importantíssimo. E nesse caso, vejam que os ambientes apresentam restrições distintas. Eu tenho um ambiente redondo e ambiente quadrado, são os filtros ambientais, e as espécies apresentam habilidades competitivas e adaptações distintas, mas dispersam muito pouco. Então, uma espécie ela vai ocorrer numa localidade se, e nesse caso, e somente se, os fatores abióticos e bióticos forem favoráveis a essa espécie. E veja aqui, isso é muito importante, no triagem de espécies ou species sorting, a dispersão não é suficiente para alterar a distribuição de espécies. Não vai ter dispersão que leve B para um ambiente onde A é boa competidora, beleza? Ou bem adaptada. Por fim, existem os efeitos de massa. Esse paradigma é meio que uma combinação da dinâmica de manchas com a triagem de espécies. Veja que todo mundo está em todo lugar, mas as espécies estão em números maiores nos ambientes que lhes são mais favoráveis. Nesse caso, as diferentes manchas têm condições diferentes, mas elas estão suficientemente conectadas. Veja a grossura das setinhas em relação às anteriores. E aí, a dispersão pode resultar nessas relações de fonte e sumidouro entre as manchas. E aqui, diferentemente do anterior, a dispersão é suficiente para alterar a distribuição de espécies. Beleza? Vamos resumir isso tudo numa figura só. Dinâmica de manchas, dispersão e interações. Então, as interações com os ambientes são importantes, mas a dispersão participa bastante. Né? B é boa dispersora, má competidora. A é boa competidora, má dispersora. Na letra B, triagem de espécies. Triagem de espécies, eu estou pensando em manchas heterogêneas, forte filtro ambiental e a dispersão não está fazendo efeito nenhum aqui. Na letra C, efeitos de massa, eu estou pensando em manchas heterogêneas, um filtro ambiental forte, mas a dispersão em massa. A dispersão favorecendo um mix de espécies em todos os lugares. E por fim, na dinâmica neutra, eu imagino a situação mais simples possível, que a única coisa que modifica a presença ou ausência de uma espécie no lugar é a probabilidade de dispersão e dela acontecer ou não naquela mancha, porque as manchas são homogêneas e as espécies são homogêneas. Beleza? Então, a gente pode começar agora a pensar nas metacomunidades em sistemas naturais. E aqui é um dos sistemas que a gente trabalha aqui na Serra do Cipó, que é extremamente útil para entender esses conceitos. Veja bem, são manchas de floresta num hábitat de campo. Essas manchas de floresta são naturais e o hábitat de campo ele separa esses fragmentos de floresta naturais. Olhando um pouco mais do satélite, né, do Google, a gente vê que são manchas espalhadas. E aí, o que eu não contei para vocês e que não dá para ver nesse mapa é que tem floresta contínua um pouco mais distante. E aí um trabalho do Perillo em 2020, ele encontrou que a beta-diversidade temporal, o conceito de beta vai ficar num link aqui, ele é tão maior quanto maior a distância da floresta contínua para abelhas e vespas, organismos que voam, dispersam bem e tal. Olha só, o que o Perillo encontrou? Ele encontrou que quanto mais distante da fonte de espécies, a floresta contínua, mais heterogênea é a composição de abelhas e de vespas nesses locais ao longo do tempo. Tá vendo como é que a história da dispersão faz diferença? Quanto mais distante eu estou da minha fonte de espécies, menor a probabilidade de eu ser colonizado por uma espécie específica. Ao longo do tempo, isso faz com que a composição de espécies varie muito mais de quem está longe da fonte do que de quem está perto. Outro sistema, outro grupo de sistemas super interessante são lagos. Lagos são metacomunidades, né? Sistemas de lagos são metacomunidades muito clássicas, porque são totalmente isolados, né? Por terra. A água é totalmente isolada por terra. É lógico que isso varia de organismo para organismo. Por exemplo, para a ave não é um isolamento, mas para um peixe, é claro que isso está muito mais isolado. E tem um estudo fantástico que mostra uma ligação que vai começar a namorar com o que a gente viu de meta-ecossistemas. Como a gente vai ver, vai mudar um pouco o fluxo disso. Olha só, se eu chegasse e dissesse para vocês, do nada, sem conhecimento prévio nenhum, que peixe é bom para polinização de plantas terrestres,
vocês iam me chamar de doido, né? Porque imagina, como é que peixe vai polinizar a planta terrestre? Aí existe uma análise que foi feita nesse artigo de 2005, que o link vai estar na descrição também. Olha só, a presença de peixes que predam larvas de libélulas diminui a quantidade de libélulas no ambiente. Concordam? Se preda a larva, diminui a quantidade de libélula. Libélula, por sua vez, no ambiente terrestre, é um predador de abelha, que é um polinizador. Então, ter peixe, menos libélula, mais abelha, poliniza mais as plantas. Olha que massa. E aí, isso tudo aí, né, tá nessas setinhas, então o peixe tem efeito indireto positivo na planta, indireto positivo no polinizador, indireto negativo no número de adultos e negativo no número de larvas. Olha que legal o experimento que esses autores fizeram. A primeira coisa, eles mediram a magnitude de limitação de pólen. Então, quanto que uma planta está limitada de acesso a pólen? Ela está mais limitada quando não tem peixe. Opa, então aí já tem coisa, né? Se a planta é mais limitada quando não tem peixe, o peixe permite acesso a pólen, né, a polinização. E como que isso acontece? Aí foi medido o número de visitas florais em meia hora, sem as libélulas e com as libélulas. E quando as libélulas estão presentes, essa quantidade de visitas diminui drasticamente. Então, a gente pode sim dizer que a presença de peixes no ambiente aquático aumenta a efetividade da polinização de plantas no ambiente terrestre. Muito bacana, né? Então, para concluir a nossa aula, vamos ficar com as nossas principais mensagens. Os ecólogos eles têm tentado entender esses mecanismos mais complexos, né? E as múltiplas escalas espaço-temporais aparecem como um dos grandes processos que a gente pode entender. E esses resultados, eles mostram que o que a gente encontra nas comunidades locais nem sempre é explicado por padrões das comunidades locais e, portanto, a gente precisa da metaecologia. E do ponto de vista de aplicação de teoria ecológica, entender esses processos num contexto espacial e num contexto temporal, pensando em conectividade distinta, permeabilidade de matriz, processos reguladores, isso pode ser bastante útil e pode melhorar muito a nossa capacidade de manejo e conservação de espécies, beleza? Pessoal, para hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula faz conexão com várias outras aulas que também estão disponíveis aqui no YouTube. Então, fiquem à vontade para assistir. Eu deixei os links na descrição e tem os cards durante o vídeo. Beleza? Um abraço, até mais. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido bastante esse conceito de metacomunidades, metapopulações, metaecologia de maneira geral e como que isso pode ser útil dentro do contexto de utilização de ecologia, né, dentro dos problemas atuais. Entender que as comunidades ocorrem em múltiplas escalas e que vários processos determinam a composição de uma comunidade local é extremamente importante, seja para manejo, conservação ou para o próprio entendimento da ecologia. Beleza? Até a próxima aula.